pronto, eu vou fazer uma pergunta que é aquela pergunta que não quer calar. Sempre que a gente fala a respeito de alimentação, para quem tem dor crônica, vem esses dois personagens aí, por assim dizer. O leite e o glúten, eles são vilões ou não são vilões nessa história? Muito, se discute muito, né? Isso aí, tipo, até a pessoa chegar, não, vou nutricionista que ela vai tirar meu leite, meu glúten, meu pãozinho, né? Até minha mãe chega, minha filha, minha mamadeira foi o pão, como é que você quer tirar o pão de mim, meu Deus, né? Então, assim, mãe, mas não tem como, a gente tem que mudar isso aí e tal. Vamos começar pelo glúten, né? O nosso pão de hoje é feito com a farinha, porque depois teve toda uma mudança em relação à farinha, ao glúten. Vamos dizer que ele ficou meio que enovelado, assim, foi feito de uma forma que para o seu corpo digerir esse glúten, digerir, né, essa proteína, né, fazer a quebra e tal, é muito sacrificante, cara. Suado, né? Ali para o teu corpo conseguir degradar, né? Quebrar, porque a gente precisa fazer uma digestão bem bacana para chegar no seu intestino e conseguir ser absorvido, né? Não prejudicar lá o seu trato gastrointestinal, enfim. Então, o que que acontece? Eu chego, começa a digestão aqui na boca, vai no estômago, tal. Chega no intestino, ainda chega pedaços grandes, que a gente fala de peptídeos, né? A gente tem, que é uma cadeia um pouco maior de proteínas. E aí o seu intestino chega, caraca, eu vou ter que dar conta disso, né? Então, assim, não consegue, né? Então, começa a inflamar o teu corpo, o intestino, então, a microbiota da gente, que é composta de bactérias boas e ruins, né? Tem que ter um equilíbrio ali para que a gente tenha uma microbiota saudável. E ali começa a ter um prejuízo. Teu intestino começa a ter uma produção muito grande de compostos tóxicos, né? Que aí até faz com que cresça mais as patogênicas, as bactérias ruins do que as boas. O teu intestino, ele tem que ficar, as célulazinhas, juntinhas, assim, né? Então, várias células, assim, tem que ficar bem juntinhas. E eu tenho todo um processo inflamatório que o glúten vem com essa questão de dificultar, né, essa digestão, ele chega ao ponto de prejudicar essa integridade do seu tecido, né, do intestino, e começa a fazer uns buraquinhos. Aí, esse peptídeo, essa proteína mal digerida, né, bactérias ruins, entram para o lume, entram para, né, o seu corpo e faz todo um processo inflamatório. Por quê? Teu sistema imune tem que dar conta. Opa, tá vindo um trem esquisito aí, vamos, né, resolver a parada, né? Então, assim, tudo isso desencadeia, e hoje mesmo a gente tem muitos estudos associando, por exemplo, a tireoide. Então, por exemplo, a pessoa vem com um problema, alterações na tireoide, a gente já se liga, cara, então vamos ver aí a questão do consumo do glúten, porque a gente vê uma associação muito forte, né? Então, são coisas que a gente não percebe, uma coisinha pequena, como é que pode prejudicar. E assim, porque aí diz, não, mas Jesus comia pão, né? Tal, como assim? Mas o pão de Jesus era totalmente diferente, né? Então, o trigo era Exato, totalmente diferente. Dani, você tirou as palavras da minha boca. Eu falo isso para os meus pacientes todo dia. Pois é, não tem comparação. Hoje a gente até encontrei, tem uma padaria Varanda, se eu não me engano. Aí eu comprei uma farinha de trigo ancestral, né? Eu não sei dizer o nome, porque o nome é difícil. Mas é uma farinha de trigo ancestral que é o que era feito naquela época. Tanto é que muita gente que tem intolerância ao glúten vai lá para fora, sei lá, para a Itália, comer uma macarronada, uma pizza, e não se sente mal, não sente o desconforto que sente, tal, porque é outro trigo, outra composição, né? Então, Uhum. assim, uma coisa legal em relação ao glúten, porque assim, todo mundo tem que deixar de comer glúten, farinha? Não. Eu foco muito a pessoa que já tem uma doença instalada, uma doença autoimune, né? Alterações nos exames bioquímicos que me levam, né, um histórico familiar. Eu sou mais incisiva. Não, peraí, a gente tem que reduzir bem isso aí, vamos substituir para a gente não fazer com que progrida para alguma coisa, né? Mais Ruim, grave. alguma doença. Mas tem outras pessoas não. Eu chego, ó, a gente precisa reduzir. Porque isso, por mais que eu não associe bem, né, ao glúten, a farinha, aquele pão, né, aquela pizza,
mas aquilo te agride de qualquer forma. Então, você tem que reduzir. Então, vamos fazer um pãozinho diferente, né? Usa farinha de amêndoa, aveia. Hoje, o que tem de receita aí que a gente pode inventar, a Gemardani não tem nada a ver com o meu pão francês. Tudo bem, né? Realmente não tem, né? Mas, assim, o que eu recomendo muito em relação ao pão, né? Que muita gente fica, não largo meu pãozinho e tal. Hoje tem composição de farinhas, tudo que consegue simular bem, assim, para a gente ter um pãozinho parecido com o convencional. E também a gente tem o pão de fermentação natural, que ele meio que já faz uma digestão para você. Ele quebra, porque a fermentação natural é o quê? Você deixa um longo tempo, né, fermentando. Então, as bactérias que estão ali já faz meio que o papel para você. Então, aquela digestão que seria muito difícil para o seu corpo, você já facilita, porque aí o pão está já pré-digerido, né? Então, o de fermentação natural é bem aceito por quem tem, né? Alguma intolerância, alguma reação, né? Ao glúten. Então, beleza, não vamos precisar comer todo dia, mas uma opção seria essa, né? Dica da live, gente, a opção menos reativa, né? Pão de Isso, fermentação natural, adorei. isso. Adorei. Isso. E hoje tem muitas padarias, né, que estão oferecendo. É mais caro, né, querendo ou não, mas você também pode fazer em casa, né? Dá para fazer também de boa, então é uma opção, né? Que aí, lógico, é caso a caso. Tem casos que eu prefiro até tirar, não deixar. Não, olha, vamos dar um tempo, né? Tem casos que a gente vai, retoma, põe de novo, né? O glúten, só para a gente ver, mas assim. Tem casos que a gente precisa desinflamar o quanto antes. Então, tudo que vier a prejudicar, a gente meio que dá, não, vamos dar uma parada, vamos tacar nutrientes, coisa legal, e a gente fica, né, bacana para depois a gente seguir em frente, talvez retomar um alimento ou outro, né? Só responder a perguntinha aqui da Gleiciana. Ela está perguntando aqui da síndrome do intestino irritável. Nesses casos, o glúten também costuma ser um vilão? Isso. A síndrome do intestino irritável tem bem associação, né? Porque assim, o glúten, né, como eu falei, né, esse glúten que é modificado, né, que foi modificado, que é de difícil digestão, ele provoca uma reação alérgica, ele provoca um processo inflamatório ali do intestino. Então, uma das formas, né, como aparece para a gente é justamente essa síndrome do intestino irritável. Então, é uma coisa que a gente tem visto que muita gente, né, tá com esses sintomas, né, e tá acontecendo demais. Pessoas, né, com essa síndrome, com problemas intestinais. Uma das coisas que a gente faz realmente é tirar ou reduzir, assim, ao máximo o consumo do glúten para conseguir restaurar aquele intestino, manter ele mais saudável, né, às vezes a gente consegue manter para você não ter as reações chatas, né, da síndrome do intestino irritável. Então, querendo ou não, é uma forma. Agora, nem todo mundo nesse quadro vai tolerar, porque a síndrome do intestino irritável é muito caso a caso, mas também tem a linha da dieta low FODMAP, né, que aí a gente consegue reduzir também esses alimentos que são muito fermentáveis, né, que fermentam muito, e aí inclui também até os adoçantes, né, o maltitol, xilitol, não sei o quê. E isso também a gente precisa reduzir para que a gente consiga restaurar ali teu intestino e tudo mais, sabe? Então, realmente, é uma coisa que a gente tem que reduzir mesmo. E assim, a síndrome do intestino irritável, ela é uma síndrome que está muito frequentemente associada a pacientes que têm fibromialgia ou que têm ansiedade, transtorno de ansiedade generalizada, transtornos depressivos. E assim, quando eu vou fazer essa avaliação, no caso de uma paciente com fibromialgia, por exemplo, que é aquela paciente que tem uma característica de dor generalizada, que tem uma alteração ali do sono, tem uma alteração intestinal, às vezes tem alteração na bexiga também, alteração urinária. Então, assim, eu explico isso porque muitas pessoas que estão aqui ouvindo a gente, eles ouviram falar de fibromialgia, mas eles não têm realmente a ideia de como essa doença, ela interfere na qualidade de vida e, assim, é uma dor que dói tudo. Tem pacientes que referem que dói o cabelo, né? Então, assim, é uma sensibilidade escalpiana tão grande que para passar
a escova, que seria uma coisa que, no geral, a gente sente prazer, né? Em passar a escova no cabelo, fazer uma massagem. Para passar a escova, dói. E aí, quando eu falo assim, a gente tem que mudar a alimentação e que, assim, isso vai interferir não somente na dor, mas como em outras coisas do seu organismo, como, por exemplo, na síndrome do intestino irritável também. Não que isso seja uma cura, mas isso melhora muito, melhora muito. Então, nessas situações, tá indicado demais, assim, fazer um acompanhamento certinho com uma nutricionista, porque eu vou te dar uma orientação sobre a importância da dieta anti-inflamatória e que essa síndrome do intestino irritável, ela é algo que pode fazer parte da síndrome da fibromialgia, que no caso eu não recebo pacientes com queixas intestinais isoladas, né? Eu recebo paciente com queixa de dor e a síndrome intestinal, ela vem associada. Então, assim, eu vou dar orientação, mas e aí? O que eu vou comer, né? E aí vai passar realmente por uma avaliação mais detalhada realmente dessa parte para desinflamar e melhorar não só o intestino, mas também a inflamação do corpo que está associada com a dor.